Aleluia! Glória a Deus! Paz seja com todos, com todas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida. Obrigado pela presença, obrigado pela compreensão, né? Hoje nós tivemos reunião de pastores aqui da cidade e a reunião foi na nossa igreja, aqui na Batista Shalom, né? Então, normalmente quando a reunião acontece em outra igreja, deu horário eu vou embora. Mas a reunião hoje era eu que estava recebendo a reunião e o pessoal tinha alguns assuntos para tratar a respeito de um evento, né, especial que vamos ter aqui na cidade no mês de julho, no final de julho, e não tinha como eu mandar o povo embora, não é verdade? Mais ou menos eu mandei, mas assim com bastante carinho, com bastante respeito, né? Ai, glória a Deus. Mas são todos amigos, todos de casa, e aí eu previa que até às 8 conseguia estar aqui, por isso adiei a reunião, coloquei o aviso aí no Facebook, mas saí de lá já era 8 horas, né? Mesmo assim, eu agradeço por você estar aqui, ter a paciência de nos esperar, nos aguardar. Desejo que a glória de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, e você seja cheio da presença de Deus, do gozo e da alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Vai deixando o seu olá, o seu boa noite aí, né? Deseja bênção sobre os irmãos aí, deseja bênção sobre o pastor. Peça para Deus abençoar a nossa vida, nos dar a palavra, né? Nos encher da graça e da misericórdia dele, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor separou para nós, para estarmos na Tua presença, buscando a Tua face, buscando, Deus amado, a Tua destra, Senhor, sobre nossas vidas, buscando, Deus, a Tua glória, Pai. Manifesta, Pai, nossos dias nessa terra, Pai, como nós precisamos do agir do Senhor. E este é o tempo que o Senhor separou para estarmos juntos em oração, estarmos juntos, ó Deus, em comunhão, juntos, ó Pai, louvando e adorando o Teu nome, juntos ouvindo e meditando na Tua palavra. Queremos declarar, ó Deus, a glória e o poder do Senhor sobre as nossas vidas, as nossas casas, Senhor. Purifica-nos com Teu sangue, Pai. Perdoa-nos todos os pecados, Senhor. Palavras, pensamentos, ações, atitudes, Pai. Pecados de omissão, pecados de autossuficiência, de autocontrole, pecados de arrogância, de orgulho, Senhor. Deus, em nome de Jesus, lava-nos, Pai. Livra-nos de todo mal e de todo perigo, Senhor. Espírito Santo, conduza este tempo, é para Ti que estamos aqui, é por Tua causa que estamos aqui, Espírito Santo. Então, conduza-nos ao centro da vontade do Pai para este momento, para que possamos ser, ó Deus, canais do Senhor, ó Pai, neste instante, e possamos, ó Deus, juntos como irmãos, abençoar uns aos outros e sermos abençoados pelo céu, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Canta aí comigo em nome de Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora, aleluia. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança
minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida, na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama, ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida, na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama, ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Mas minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Aleluia! Glória a Deus! Santo, 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 bendito, justo, poderoso é o Senhor. Glórias ao seu nome para todos sempre. Amém? Como está você? Como está a sua casa? Como está a sua família? Nesse tempo de pandemia, está confiando no Senhor? Está desesperado? Está ansioso? Está com medo? Como você está? Escreva aí para nós. Vamos orar pela sua vida. Deus é bom o tempo todo, amém, queridos? Deus nunca perde o controle, tá? Deus não perde o controle, ok? Deus continua sendo Deus em toda e qualquer situação. Então, querido, não desespere a sua alma, não desespere o seu coração. Deus está trabalhando, ainda que você não possa perceber, os seus olhos não possam ver. Deus está agindo, glória a Deus, amém? Deus está fazendo coisas gloriosas, grandiosas em nossas vidas. Deus está trabalhando, sim. Confie e creia de todo o seu coração, porque o Senhor está operando um milagre na sua casa, na sua vida, cuidando dos seus negócios, da sua família, cuidando da sua saúde, com certeza absoluta, amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus, mais uma canção? Aleluia. Ó Pai, mas é só que eu encontro paz no vento da prisão. Quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas até diminuir. Perdoa se eu pensei em meio ao teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia! Queridos, estamos trabalhando nesses dias sobre o tema Fundamentos para a Edificação da Família, né? Fundamentos para a edificação da família. Já trabalhamos o fundamento do amor, o amor ágape, trabalhamos sobre o fundamento da verdade, né? Trabalhamos sobre o fundamento da palavra e hoje nós vamos falar sobre o fundamento ou a base do jejum, né? Falamos sobre a base da oração, da palavra e agora vamos falar sobre a base do jejum. Já ouviu falar sobre jejum, querido? Você já ouviu falar sobre jejum? Você já jejuou alguma vez? Você já fez uso dessa ferramenta poderosa do jejum na sua vida? Se não, quero convidar você a biblicamente jejuar, amém? Não é fazer greve de fome, não é fazer regime, não é ficar sem comer sem propósito. Estou falando de um jejum com propósito, um jejum que agrada o nosso Deus, que agrada o nosso Senhor. Então é muito importante entender, aprender sobre o jejum e praticar o jejum na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, muito bom. Vamos então passar o estudo da palavra de hoje. Estamos falando, Jesus disse: aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e as pratica, mostrarei a quem é semelhante ao homem que cavou, abriu profunda vala e colocou o alicerce da sua casa sobre a rocha, né? Glória a Deus, aleluia. Esse é o homem sábio. A Bíblia diz que o homem insensato, ele construiu sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce. E a Bíblia vai relatar que houve ventos, tempestades, inundações para ambas as casas, né? Para ambas as pessoas. Mas aquela casa que permaneceu de pé foi aquela que estava com fundamento, com alicerce na rocha. Amém? Estava com alicerce na rocha. A casa edificada sobre areia, ou seja, é a lei do menor esforço, não é verdade? Ela não resistiu, ela caiu, o vendaval veio e derrubou. Lutas todos nós vamos enfrentar, queridos. Provações, dificuldades, adversidades, né? Tem dia, tem semana, ou meses, até anos, que o seu casamento vai estar mil maravilhas, né? E aí, de repente, o diabo entra no meio da história
e a gente não vigia, né? Às vezes é o marido, às vezes é a mulher, dá espaço para o inimigo agir, e aí o caos aparece, não é verdade? E aí precisa voltar para a presença de Deus, em jejum, em consagração, em oração, né? Com arrependimento, com perdão, para que possa colocar as coisas no lugar novamente. Às vezes, os filhos estão que é uma bênção, né? O tempo inteiro. E aí, de repente, por algum motivo, aparece algum caos, né? Na nossa vida para com os filhos, e aí a gente tem que tratar dessas coisas em Deus, né? Às vezes as finanças estão maravilhosas, indo muito bem, e de repente acontece alguma coisa, como por exemplo a pandemia aí do coronavírus agora, que afetou as finanças de todo mundo, não sei a sua, mas afetou aqui para todo mundo na nossa região. Grandes empresas fechando aqui na nossa região, né? Pela graça de Deus estamos sustentados aí, né? E sobrevivendo, vivendo na presença de Deus, né? E sendo cuidados por Ele. Mas a situação financeira não é das melhores neste tempo para ninguém. E aí a gente tem que fazer o quê? Reduzir o custo de vida, o estilo de vida, simplificar as coisas para passar por esta maré, por esse período e chegar bem lá do outro lado sem dívida, não é verdade? Ah? Então, querido, eu gostaria que você tivesse isso na sua mente, né? Que você vai viver ciclos na sua vida, tá? A vida é que nem uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, né? E tem uma vista maravilhosa de lá. Outro dia você está aqui embaixo, né? E aí as coisas ficam difíceis. Mas se você estiver alicerçado na rocha, sua casa alicerçada na rocha, sua família alicerçada na rocha, o vendaval sempre vai passar. Nenhuma tempestade é eterna, tá? Nenhuma tempestade é eterna. E acima das nuvens densas tem um lindo sol que nunca se põe, né? O sol, querido, ele só se põe pra gente aqui, que está parado, mas lá em cima das nuvens, né, acima das nuvens, o sol está constantemente na sua atuação, iluminando diversas ou diferentes partes do mundo. Tá? Se você pegar um voo em algum aeroporto, no dia de tempestade, né, de chuva intensa, né, você está lá no aeroporto, tá aquela chuvarada, nuvens densas e tudo mais, mas de repente você entra no avião, o avião decola, e daqui a pouco, minutos, você está lá acima daquelas nuvens densas, tá? E vendo um sol maravilhoso. E às vezes o avião pousa lá no outro aeroporto, chega lá, tá pura água de novo, chovendo, né? Ou seja, a chuva, o temporal, o vendaval não afeta o sol. Afeta a nossa perspectiva com relação ao sol. Mas o sol continua majestoso lá em cima, acima das nuvens, né? Ele nunca é afetado por qualquer situação. Eu gostaria então também, querido, em nome de Jesus, né, de convidar você para confiar no seu Deus, que a Bíblia chama Deus de sol da justiça, né? Que o Senhor é o sol da justiça. O sol da justiça, ele está acima de qualquer circunstância. As tempestades passam, as adversidades passam, né? As coisas da vida, as situações da vida mudam, mas o Senhor nunca muda, Ele continua exatamente igual, né? Firme, constante, fiel, apesar das nossas limitações e dificuldades. O Senhor continua fiel, sempre, 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 né? Glória a Deus por isso, aleluia. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida, para que ela seja assim, super estável. Mas queridos, o jejum ele faz parte da disciplina do cristão, né? Se você pegar a Bíblia lá no capítulo 6 de Mateus, você vai ver que Jesus ele fala sobre 4 coisas, né? Sobre 4 tipos, melhor dizendo, 3 tipos de relacionamento. Vamos lá? O primeiro relacionamento que nós vemos na Bíblia, lá no capítulo 6 de Mateus, tá? É a respeito do relacionamento, eu não vou falar aqui na ordem que está lá, mas vou citar os 3, tá? É a respeito do relacionamento, tá, que nós temos com o próximo. E aí nós fazemos isso através do socorro, da ajuda, não é? Então quando você dá esmola, quando você socorre o necessitado, você ajuda alguém que está doente, aí você traz alívio para o sofrimento de alguém. Então relacionamento com o próximo, tá lá em Mateus capítulo 6. Tá? Deixa eu até pegar a Bíblia aqui para falar certinho o verso para você onde que está. Estou citando aqui de memória, mas eu quero ler para você, citar com clareza, não vou ler, apenas citar, para que você possa se orientar, tá? 3 tipos de relacionamento, porque normalmente a gente pega o capítulo 6 de Mateus e concentra só ali na parte que fala da oração do Pai Nosso, né? Mas o capítulo 6 de Mateus fala do relacionamento com o próximo que se dá através do socorro ao necessitado, a partir do verso 1, né? Ele está falando ali a partir do verso 1 até o verso 4. Ele fala sobre como dar as esmolas, né? Faz a sua mão direita, aquilo que faz a sua mão direita, a sua mão esquerda não deve saber.
tá? Fazer com discrição, né? Fazer com, não com desejo de ser aplaudido pelas pessoas, né? Ai, como ele é bondoso, como ela é bondosa, né? Que pessoa generosa, que pessoa incrível, não. Tudo que você puder para fazer na maior discrição possível, né? O bem quando você faz para os outros, melhor, tá? Porque Deus recompensa tal atitude de humildade, né? De socorrer, de ajudar e não falar nada, ficar quieto, ficar tranquilo, né? Então esse relacionamento com o próximo, como que eu me relaciono com o próximo? Servindo o próximo, né? Suprindo as suas necessidades nas tribulações. Às vezes a necessidade vai ser financeira, às vezes ela vai ser emocional, às vezes vai ser de qualquer natureza, e você vai ser um canal de Deus para ajudar aquela pessoa, né? Agora, a partir do verso 5, ele começa a falar a respeito da oração, né? A respeito de uma vida particular de oração. Que nós devemos orar não apenas como estamos em comunidade, no coletivo, mas também temos de ter uma disciplina particular de oração. E nós falamos aqui sobre oração essa semana passada, não é verdade? Tá muito sobre oração, bastante sobre oração. Então, através da oração, nós temos nosso relacionamento com Deus. Então, pela esmola, pelo socorro, nós temos, ajudamos as pessoas no nosso relacionamento com o próximo, tá? Através da oração, nós temos nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Tá? E já vamos citar aqui de volta, reforçar. Jesus ensinou a orar dizendo, Senhor, né? Pai nosso que estás nos céus. Então, sempre que nós vamos orar, só podemos orar para Deus, querido. Não podemos orar para mais ninguém, tá? É para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? É a Trindade que oramos. Nós não podemos orar para mais ninguém. É pecado orar para qualquer pessoa. É orar para qualquer objeto, tá? É pecado orar para a natureza, para o universo, orar para a árvore. Nós não podemos fazer oração para a criatura. Nós temos que fazer oração para o Criador. Você precisa entender isso de uma vez por todas, querido. Jesus, o Senhor disse, né? Disse assim, ó, eu sou o Senhor, a minha glória a outro não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Só para começar, imagem de escultura, né? Tem gente que vai para a floresta e fica lá abraçado com a árvore, né? Tá bom, cada um na sua, não estou aqui para criticar. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode fazer oração para uma árvore, por exemplo. Você não pode fazer oração para um animal, poxa vida. Tá? Você só pode fazer oração para Deus. É Jesus que ensinou. Quando orardes, né? Diz assim, quando orardes, vocês vão dizer, Pai nosso que está no céu. Lá também em Hebreus 4,16, estudamos essa semana passada aqui, o texto diz que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para ser socorrido em tempo oportuno. Querido, tá? Quem que está no trono da graça? É o trono de quem? É o trono de Deus, poxa vida. É o trono de Jesus. E ele diz confiadamente, confiando no quê? Confiando no sacrifício que Jesus fez por nós à cruz do Calvário. Então preste atenção, querido. Você não pode, não deve fazer culto, louvor, adoração, oração, prece, se prostrar, ajoelhar, qualquer outro tipo de reverência a pessoas ou coisas. Você só pode fazer oração a Deus. Tá? Através da oração você tem o seu relacionamento com Deus. Tá? Mas a partir do verso, deixa eu localizar aqui, verso 16 de Mateus capítulo 6, Jesus então começa a falar a respeito do jejum, né? E ele diz assim, e quando jejuardes, ele não diz se jejuardes, ele diz quando, tá? É a mesma coisa, ele diz, e quando derdes esmolas, ele não está dizendo se vamos fazer, é quando fizermos, ou seja, ele prevê que nós vamos fazer, faz parte da disciplina cristã, da vida cristã, socorrer os necessitados, tá? Então ele ensina o jeito correto de fazer. Depois, quando fala da oração, ele não diz se você orar, ele diz assim, quando orardes, ele prevê que nós iríamos orar. E como ele ensinou pedindo, orar dizendo assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele estava ensinando para nós que a oração deve ser diária. Todo dia você precisa orar. Paulo ensinou que devemos orar em todo o tempo, nós vimos aqui esses dias, não é? E agora sobre o jejum ele diz a mesma coisa, verso 16, e quando jejuardes, não é se jejuardes, é quando jejuardes. E aí ele então vai mostrar como é que devemos proceder quando jejuamos. Ele diz assim, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, quando você for jejuar, é algo seu e Deus, é entre você e Deus, tá? Não é para você ficar propagando para todo mundo que está de jejum, tá? Ficar todo descabelado, né? Todo pálido lá, todo desarrumado, com aquela cara de morte, né? Para aparecer para os outros que está orando, tá? Ainda vai aparecer na casa dos outros na hora do almoço, para a pessoa perguntar e dizer, né? Ué, por que você não vai comer? Você não vai almoçar não?
Ah, não, estou de jejum hoje, quase morrendo, né? Isso é pecado, querido, pecado, tá? Então, quando jejuar, não fala nada para ninguém. Eu não estou falando que você não possa comentar aqui dentro da sua casa a respeito do jejum, né? O homem tem que entrar em acordo com a mulher a respeito do jejum, diz a palavra, e a mulher em acordo com o homem, né? Que a única ocasião entre um homem e uma mulher deve se apartar, ali nós estamos falando da questão relação íntima, é para aplicar-se um tempo à oração, diz a palavra, tá? E depois diz, depois os ajunteis novamente para que não sejais tentados, ele está dizendo. Então, antes de entrar no período de jejum, de oração, ainda mais se é um período de jejum longo, o marido e a mulher têm que entrar em acordo, né? Porque quem está casado, né? A Bíblia diz, não tem domínio sobre o próprio corpo, mas é o outro que tem, tá? Nós temos um em função do outro no casamento. Então, tem que entrar em acordo, tá? Quando eu vou fazer um período de jejum e eu vou comunicar com a minha esposa, entrar em acordo com ela a respeito do meu jejum, eu não estou fazendo isso para me exibir, né, para aparecer para ela, nada disso. Eu estou entrando de acordo com a Bíblia. É um ambiente íntimo, não é verdade? Tá? Também em casa, os filhos precisam saber que os pais jejuam. E os filhos precisam ser ensinados a jejuar. E há momentos em que a família jejua junto. Por exemplo, nós aqui, aliás, toda a Shalom, né, Batista Shalom, todas as nossas Shalons, nós temos um desafio de jejuar todos os domingos durante essa pandemia, né? Então, esse é um desafio nosso. Pastor, você está contando aí, você está falando, dizendo que não é para contar e está contando. Querido, isso aqui é público porque é um jejum coletivo. Todas as Shalons estão jejuando no domingo, clamando a Deus para que haja uma intervenção celestial nesse caos que o nosso país, nosso mundo está vivendo. Então é tempo que nós jejuamos individualmente, é seu e Deus. Às vezes é o casal que entra no propósito de jejum a respeito de algo, às vezes é a família que entra em propósito de jejum, e às vezes é a igreja toda que entra em propósito de jejum. E esses dias tivemos aí um domingo, né, que foi desafiado o Brasil inteiro a jejuar pela nação. Então, dependendo do nível do jejum, se ele é individual, se é particular, se é coletivo, você vai guardar essa discrição, segundo diz a palavra, né? Seguindo a leitura aqui então, diz assim: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto. Esse unge a cabeça é a mesma coisa que dissesse, passa o teu gel, né? Penteia o teu cabelo, se arruma, tá? Não deixa transparecer que você está jejuando para os outros, né? Verso 18, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto, está em secreto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, querido, tanto na disciplina de oração, quanto na disciplina das esmolas ou do socorro ao necessitado, do cuidado para com o próximo, quanto na disciplina do jejum, nós precisamos buscar discrição e sempre fazer isso com propósito, tá? Então veja só, você não deve esmolar por acaso, você deve socorrer o necessitado com propósito, né? Aí a Bíblia diz que primeiro temos que socorrer os domésticos da fé. Não faz nem sentido você socorrer uma pessoa que você nem conhece e tem alguém da sua família passando fome, por exemplo, passando necessidades, né? Não tem muito sentido você pagar a conta de luz atrasada de uma pessoa que você nunca viu, tá? E tem alguém da sua casa, da sua família ou da sua irmandade de fé que vai cortar a luz lá e você vai socorrer quem você nunca viu e deixar a pessoa que está perto de você. Então veja só que interessante, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus, entenda bem. Nós devemos fazer o bem a qualquer pessoa, e sem olhar a quem, nós sabemos disso. Mas Paulo ensina primeiro aos domésticos da fé. Tá? Se você tiver, por exemplo, necessidade dentro da sua própria casa, tá? Não faz sentido você socorrer os de fora e deixar os de casa passando necessidade. Por exemplo, não faz sentido você pegar uma pessoa, levar numa loja e dar um banho de loja nela, se o seu filho não tem roupa em casa, tá com calça curta, com blusa curta, né, tá sem roupa de frio ou coisa semelhante. Hoje minha esposa me pegou de mão e falou assim: você tem que levar o Júlio para comprar umas roupas, meu menino, né? Tá crescendo demais, aí as calças dele ficam pequenas muito rápido. Acho que a mamãe aí se lembra de alguém que era assim também, né, mãe? Que espichava que nem bambu, né? E aí as calças ficavam curtas rapidamente, tá? Então não faz sentido, se eu tenho necessidade aqui de socorrer primeiro dentro da casa e socorrer alguém de fora. Isso causa até revolta nos filhos, na esposa, né? Ou esposo, vice-versa, tá? Então primeiro socorremos aos domésticos, né? Começa por quem está dentro de casa. Agora, chega um momento que a gente tem que discernir, está todo mundo suprido já em casa. Ninguém com carência ou necessidade extrema ou coisa semelhante, estou falando de carência mesmo, né? Ok? E aí então você tem que olhar um pouco para fora de casa e ver para a sua comunidade de fé, os irmãos da sua igreja, onde você congrega, tá? Ou na sua vizinhança, tá?
tem alguém precisando, tem alguém em necessidade, reparta com essa pessoa, tá? Reparta do seu pão, reparta da sua roupa, reparta das suas cobertas, reparta do seu dinheiro se for necessário, mas faça alguma coisa. Parte do que ganhamos, querido, é para nós socorrermos os outros, né? Ok? Então nós temos que entender isso. Agora, a forma de fazer isso é que Jesus aqui está questionando, tá? Então ele diz que tanto para a esmola, para o socorro necessitado, tanto quanto para a oração, tanto quanto para o jejum, nós devemos fazer isso com um propósito muito claro e muito definido. Não fazer por acaso e aleatoriamente, tá? Por quê? Pensa, querido, tá? A sua oferta, seja ela em forma de socorro necessitado ou na igreja, em qualquer lugar, é uma poderosa semente que Deus coloca na sua mão para ser semeada, tá? E assim como você não pega o feijão, arroz e está jogando pelo meio do mato em qualquer lugar aí, tá? Você tem critério, você prepara a terra, você prepara o solo, né? Você tem todo o processo para poder obter o melhor resultado daquela semente, tá? Seria irresponsável jogar a sua semente ao léu para qualquer lugar. Assim também tem a ver com as suas finanças. Você tem que ter critério, tá? Critério para ofertar e dizimar, obedecendo a palavra sempre, mas seguindo critérios que a palavra instrui. Não vou entrar em detalhes agora nisso, né? Mas também a esmola é a mesma coisa. Tem que ter critério, tem que ter sabedoria e tem que ofertar na vida do necessitado com propósito e não por acaso. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. E também o jejum, querido. Jejum deve ser com propósito também, tá? Tem dia que eu acordo e eu não estou em jejum. E às vezes eu vou comer às 3 da tarde, tá? Isso não conta como jejum, tá? O fato de eu ter acordado de manhã, não ter tomado café, sair para resolver alguma coisa, me perder pela rua no tempo, né? E uma coisa puxa outra, eu vou comer a primeira refeição do dia 3, 4 horas da tarde. Não acontece isso sempre, é raro. Tá? Mas o dia, digamos que isso acontecer, tá? Esse dia não foi um jejum, foi um dia que eu fiquei sem comer, um dia que eu passei fome só, tá? Jejum é quando você, antes de dormir, você faz um propósito com Deus e diz: Senhor, a partir de agora, até amanhã tal hora, eu estou num jejum, consagrando a minha vida ao Senhor. Quero ficar mais íntimo do Senhor. Nesse propósito também quero incluir a vida do fulano, estou me consagrando em favor deles, para a salvação da minha família. Estou me consagrando em favor da libertação daquela pessoa que está nas drogas. Estou me consagrando, jejuando ao Senhor hoje, consagrando, tirando coisas boas que são os alimentos, dá para receber coisas melhores da parte do Senhor em favor daquele casal que está quase se separando. Tá? Então é um propósito específico, você faz um propósito com Deus, você ora, você entra no propósito de jejum, então você passa aquele tempo, né? Seja 12 horas, 18 horas, 24 horas, 3 dias, 14, 21, seja lá o que Deus te dirigir, não tem regra para isso, né? Então você vai fazer debaixo de uma direção de Deus com o propósito de alcançar, né, um objetivo diante do Senhor, tá? De você se preparar para ser um canal de Deus para uma determinada obra, tá? E assim por diante, tá? Ok? Então nós precisamos entender, jejuar não é apenas ficar sem comer, é você ter propósito e ter discrição quando faz, para que Deus possa glorificar o nome dele na sua vida, em nome de Jesus, amém? Agora, é certo uma coisa, né? A própria Bíblia nos ensina isso, Mateus capítulo 6, de 16 a 18, a gente está lendo, Jesus fala: quando jejuardes, ele prevê que nós vamos jejuar, tá? Agora, tem uma coisa interessante, né? Lá no Marcos capítulo 2, de 18 a 20, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, 18 a 20, os fariseus, eles vão cobrar de Jesus que os discípulos não jejuavam. Verso 18, Marcos capítulo 2, 18, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então Jesus está mostrando para nós aqui que, pela lógica natural da coisa, as pessoas normalmente só vão jejuar quando a coisa apertar. Porque quando está tudo bem, quando ele usa aqui o exemplo de uma festa de casamento, né? Como que alguém vai jejuar durante um churrasco, por exemplo? A pessoa, ela é convidada para almoçar na casa de alguém. Olha, sábado que vem vocês vão almoçar aqui em casa, tá bom? A gente vai fazer aqui um churrasco, tá bom? E aí então você vai para casa daquela pessoa para participar do almoço, chegar assim: não vou almoçar porque eu estou de jejum. Não tem nem sentido, não é verdade? Tá? Então ele está dizendo, enquanto está tudo bem, está na festa, está na abundância, está na fartura,
tudo está dando certo, normalmente as pessoas não jejuam. Né? Um casal que está com um casamento mil maravilhas não jejua, normalmente não jejua em favor do casamento, não. Tá? Que tem os filhos tudo sob controle, normalmente não jejua. Tá? E assim por diante. Mas basta a corda apertar um pouquinho em qualquer área que as pessoas começam a clamar de madrugada, começam a fazer propósito de jejum, de oração, fazer alvo de oferta, né? E aí começa com umas atitudes para que parece que com essa atitude qual que seria a palavra? Seria subornar a Deus ou dar propina para Deus, dizendo assim, agora tá vendo, eu dei a oferta, o Senhor tem que me abençoar. Eu jejuei, o Senhor tem que me abençoar agora. Eu estou orando de madrugada, o Senhor tem que me abençoar. Queridos, quando nós jejuamos, quando oramos, tá? Quando nós fazemos qualquer coisa para Deus, ofertamos, fazemos primeiro porque amamos a Deus. Segundo, fazemos com propósito, de acordo com a sua palavra, tá? Então, um fim específico, nunca para barganhar, para fazer troca com Deus, não. Deus abençoa quem oferta, sim, mas isso é consequência, tá? Deus abençoa quem ora, sim, mas isso é consequência, em nome de Jesus. Deus abençoa quem jejua, sim, mas isso é consequência, tá? Eu não jejuo para poder ficar mais poderosão, né? Eu não oro para poder ficar me exaltando depois que eu tenho poder na oração, eu sou homem de fé. Eu não oferto ou dizimo para dizer assim, Deus agora está obrigado a me abençoar na vida financeira e eu vou ser o cara mais rico da terra. Para com isso, tá? Esse coração é errado. Esse coração é um coração perverso, na verdade, tá? Oferte por amor a Deus. Socorro necessitado porque você ama a Deus e ama aqueles que Ele ama também. Tá? Ore porque você ama a Deus e quer ter tempo com Ele. Ok? E também, querido, ao jejuar, faça isso por amor a Deus em primeiro lugar. E com um propósito claro, definido, orientado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Olha, não tem receita sobre jejum na Bíblia, sabia? A Bíblia diz que temos de jejuar. O próprio Jesus disse, quando jejuardes, tá? E depois aqui em Marcos ele está dizendo, quando o esposo for tirado, então jejuarão. Tá? Então veja só que interessante. Jesus estava dizendo para esse povo aqui, olha só, ó, ele estava dizendo assim, eles estão comigo, o pão é multiplicado, os enfermos são curados, os paralíticos andam, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam, não é? Ok? Tá? Coisas extraordinárias acontecendo todo dia. Tá? Eles estavam pegando aqui a carona no ministério de Jesus. E é assim que as pessoas fazem, querido, tá? Se teu pastor ora, teu pastor jejua, teu pastor paga o preço, você anda na sombra dele. Até o momento que Deus vai desafiar você a andar com as próprias pernas, a ter o seu próprio poço, ter o seu próprio ambiente de comunhão, de receber diretamente da fonte do Senhor na sua vida. Então veja só, é isso que Jesus está falando aqui, Ele está dizendo, ó, olha, quando está tudo bem, as pessoas normalmente não jejuam. Mas quando a corda apertar, eles vão jejuar. E espero, querido, de coração, que quando você for jejuar, mesmo que seja na hora da corda apertada para o seu lado, que você jejue com o coração correto para agradar a Deus, em amor a Deus, tá? E em submissão e humildade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Teu coração correto quando você for jejuar. Tá? Então, por isso que às vezes Deus também permite que passemos por adversidades. Porque normalmente a gente se acocha mais para orar, né, para ler a Bíblia, para fazer jejum, para ser um cristão mais fervoroso, quando a situação está mais apertada. Olha, eu sou exemplo vivo disso, querido. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida, né? E eu me lembro quando eu tive uma ferida maligna na perna, né, na minha perna direita, uma cicatriz enorme até hoje, tá? E a minha perna só faltava ser amputada, fedia em vida, né? Uma ferida imensa, enorme, horrorosa, tá? E aquilo trouxe muito pavor, muito pânico na nossa família. E eu me lembro que era muito comum acordar de madrugada, né? A gente levantar de madrugada, estava o pai de um lado da cama orando, a mãe do outro, e a família clamando, a igreja jejuando e orando pela minha vida, eu me consagrando, me arrependendo dos meus pecados, né? Ok? Por quê? Porque eu não queria perder minha perna. Então às vezes Deus não põe essas coisas na gente, tá? Não é Deus que opera essas coisas. Mas Deus às vezes Ele permite que às vezes até Satanás nos toque, ou que as enfermidades nos toquem, porque às vezes já tentou chamar a atenção da gente de todo quanto é tipo, e a gente não vem para a presença dele. Então Deus permite que a corda aperta, até a gente se aproximar dele, clamar por misericórdia, se arrepender e se humilhar, e reconhecer na nossa vida, e entronizar o Senhor como Deus na nossa vida, na nossa casa. É por isso que Deus permite as provas às vezes,
para que a gente possa se acordar e voltar para a presença dele. Tudo isso é Deus, querido, querendo trazer você para o colo dele, para a presença dele, para a comunhão dele, que talvez você já tenha deixado, ter ido embora, tenha abandonado. Tá? E uma família sólida, alicerçada em Deus, vai ser também uma família que jejua. Tá? Uma família que jejua unida, uma família que ora unida, né? Que louva unida, que tem a vida cristã muito levada a sério. Mas um ambiente em casa, doméstico, de honra a Deus, querido, com certeza será uma família super alicerçada na rocha, que os temporais da vida não vão derrubar. Vai ter temporal? Vai. O próprio Jesus disse que teria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, não é verdade? Agora, querido, nós temos que trazer a disciplina do jejum para a nossa vida diária. Tá? Não apenas quando as coisas estão apertadas, quando tudo está difícil, ou precisa de alguma coisa muito grande acontecer na nossa vida, porque a gente está numa situação ruim. Não, tenha o jejum como uma disciplina na sua vida. Escolha um dia da semana. Agora nós aqui em casa estamos jejuando no domingo, em consonância com a Shalom, né, com a Shalom Global, tá? Mas por muitas vezes eu tenho dias da semana específicos, né? Às vezes segunda, quarta, sexta-feira, às vezes só segunda-feira. Tá? Alguns momentos que eu me sinto mais inclinado a jejuar do que outros, né? Então tem épocas que eu sinto o Espírito Santo me chamando para jejuar. Tá? Todo ano, no início do ano, eu faço um jejum de 21 dias, né? Eu tenho essa disciplina, tá? Por quê? Porque eu sei que eu preciso consagrar minha vida a Deus para ter comunhão com Deus plena e trazer resposta de Deus à vida da igreja, à vida da minha família e daqueles que estão ao meu redor. Tá? Então eu não jejuo para me aparecer, né? Eu não jejuo para emagrecer, eu emagreço quando jejuo. Né? O meu jejum é um jejum de 21 dias em fevereiro, todo mês de fevereiro eu faço, tá? E é um jejum que eu como enquanto jejuo. Pode parecer estranho para você, mas eu desafio você a fazer algo semelhante. Lembra que Daniel e os seus amigos lá na Babilônia se propuseram a comer apenas legumes e água, tá? E não se contaminar com o manjar do rei? Tá? É chamado jejum de Daniel. Eu faço esse jejum. Então só como comida natural, né? Frutas, verduras e legumes, né? E sementes, tá? Castanhas, essas coisas, né? Ok? Eu não como arroz, nem feijão, nada com óleo, com sal, com açúcar, com gordura, nada processado, nada com química, nada de pão, nada de macarrão, nada do que é normal. Então o pessoal senta para almoçar e eu sento aqui do lado e eu como, né? Berinjela sem tempero, só cozida no micro-ondas, batatinha sem tempero, né? Um pedaço de fruta ali do lado, né? Ok? E é natural que você comendo só isso por 21 dias, você vai ter... você vai emagrecer, isso é natural, mas isso é consequência. É um efeito colateral do jejum. Não é para emagrecer que eu jejum, entendeu? Porque senão seria regime, não seria jejum, ok? Seria dieta, não seria jejum. Então emagrecer enquanto jejum é um efeito colateral, não deve ser objetivo ou propósito, tá? Agora, sempre eu faço isso porque eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero estar mais perto dele, eu quero buscar direção para o ano inteiro, tá? E outras épocas eu jejuo esparso, às vezes segunda-feira, às vezes segunda e quarta, às vezes todo domingo. Então, de acordo com o que eu sinto necessidade. Mas o jejum faz parte da minha disciplina cristã. E eu gostaria de convidar você a fazer isso também. Ai, pastor, mas é fanatismo ficar sem comer? Né? Querido, pelo amor de Deus, Jesus ensinou no mesmo capítulo, Mateus 6, estamos lendo. Ensinou a esmolar, socorrer o necessitado, ensinou a orar e ensinou a jejuar. Por que queridos? Por que que nós vamos acatar a oração e a esmola, né, o socorro ao necessitado, e não vamos acatar o jejum? Jesus falou, Jesus ensinou. E agora os fariseus estavam desafiando Jesus, dizendo, olha, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, mas os seus não jejuam. E Jesus estava dizendo, não jejum porque eu estou com eles, né? Tem fogo do céu caindo todo dia, milagre acontecendo, paralítico andando, o cego está vendo, pão multiplicado, como é que vão jejuar? Agora, vai chegar um dia que eu vou ser tirado. Ele é o esposo que seria tirado. É a figura que ele está usando aqui, né? Tá uma festa isso aqui, ele está dizendo, como é que vão jejuar no meio da festa? Mas vai chegar o dia que eu vou ser tirado. E aí eles vão ter que andar com as próprias pernas, vão ter que ter a sua própria comunhão com Deus. Tá? Eles andam debaixo da minha aba agora, mas vai chegar um momento que eles vão ter que ter seu próprio relacionamento com Deus, cavar o seu próprio poço para beber a água da onde eles mesmos cavaram.
para ter a revelação que vem de Deus diretamente. Eu não vou estar aqui para sempre. E de fato, querido, você vai ver o Novo Testamento recheado de referências dizendo que os discípulos oravam e jejuavam, que a igreja jejuava, que Paulo jejuava, que os apóstolos em geral jejuavam muito. Em jejum e oração eles tomavam as decisões importantes da igreja. Então, queridos, eu quero desafiar você no nome de Jesus. Não espere a coisa apertar para o seu lado para orar, para jejuar. Tenha uma disciplina de oração. Tem uma disciplina de socorrer o necessitado. E tem uma disciplina também de jejuar, sabe? Jejuar. Eu conheci um homem lá da Guatemala chamado Mariano, pastor Mariano, apóstolo Mariano, tá? Ele faz parte de um movimento chamado Comunidades Transformadas pela Oração. Ele é da cidade de Almolonga, lá na Guatemala. Se você quiser pesquisar a respeito do avivamento da Guatemala, você vai ver. Foi algo extraordinário que aconteceu lá. Até a terra, querido, que não produzia mais nada por causa da resposta de oração, veio a produzir frutas, legumes, verduras, cereais de tamanho tão espetacular, sem tratamento nenhum na terra, que vem cientistas do mundo inteiro estudar aquele fenômeno. Pode depois pesquisar no YouTube lá depois, Comunidades Transformadas pela Oração, Almolonga, Guatemala. E você vai ver, querido, que interessante que é isso. Cenoura do tamanho de mandioca, repolho que uma criança não consegue segurar. Um lugar onde saía, o município inteiro saía um caminhão de verdura, que eram vendidas. Agora estavam dizendo que saía dali dezenas de caminhão de legumes, de frutas, de verduras, que eram exportados, inclusive, com a maior qualidade possível. E cientistas do mundo inteiro vindo estudar o solo, o que aconteceu lá. Coisa extraordinária. Resposta do quê? De jejum, de oração, do clamor a Deus, de um povo em favor da terra. Queridos, também, queridos, se tem um momento que nós devemos entrar na presença de Deus e clamar por graça e misericórdia, é esse que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, não é? Com esse vírus aí assolando, Nós temos que buscar de todo o coração ao Senhor. É tempo de jejuar pelo país, é tempo de jejuar pela nossa família, é tempo de jejuar pela nossa economia, pelas empresas que estão fechando, deixando gente desempregada na cidade. É tempo de jejuar, queridos, porque tem famílias enlutadas, perdendo muitos parentes aí. Queridos, nós somos convocados por Deus a jejuar e a orar. Nós precisamos ter uma disciplina de jejum e oração, E é interessante isso, porque enquanto você tem alguém para pagar o pato para você, você anda na sombra dessa pessoa. Mas depois vai chegar um momento que você vai ser desafiado, e eu quero ver, Ok? Vai por mim aí, vai por mim, Se o vizinho seu chegar e te convidar, te chamar e falar assim, ô fulano, vem cá, por favor, pelo amor de Deus, eu sei que você é crente, vem cá. Porque tem aqui um endemoniado aqui na minha casa, o meu filho está endemoniado, está quebrando tudo aqui, o cão está no couro dele. Qual é a primeira pessoa que você lembra na sua vida? Fala a verdade. Qual é a primeira pessoa que você lembra na sua vida? Você se lembra e diz assim, em nome de Jesus eu vou lá? Ou você diz assim, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui que o meu vizinho está desesperado e o filho dele. Você está entendendo? Por quê? Porque você anda debaixo da unção que está sobre o seu pastor. Você anda debaixo da autoridade que Deus colocou sobre ele. Mas, queridos, você é a resposta de Deus para este tempo. Que você não precisa chamar o pastor para orar para o enfermo na sua vizinhança. Que você não precisa chamar o pastor para aconselhar um casal em crise. Que você não precisa chamar o pastor para você expulsar o demônio de uma pessoa lá na sua vizinhança. Não que você não precisa chamar no sentido de que o pastor não quer ser incomodado. Eu ou o seu pastor aí na sua igreja. Não é isso que eu estou falando. A gente faz a obra de Deus com amor, com carinho, porque a gente foi chamado para isso. Nós estamos à disposição para isso. Mas eu estou dizendo no caso, o seu pastor não está por perto. E se o seu pastor estiver viajando, aquela pessoa ficar endemoniada até o pastor voltar, porque não tem um homem de Deus, uma mulher de Deus consagrado para poder expulsar o demônio daquela pessoa, misericórdia. Misericórdia, a autoridade de Jesus, o poder do nome de Jesus não é para os pastores apenas, A autoridade do nome de Jesus é para todo crente. É para toda pessoa que realmente entregou a vida para Jesus. O Espírito Santo mora em você. Agora, você tem que, pela oração, pelo jejum, pela vida na palavra, exercitar a sua fé para estar capacitado por Deus, revestido-se da armadura dele todo dia, para que quando a oportunidade aparecer, você esteja lá e seja a resposta para aquela situação. Então, querido, às vezes você não consegue ser resposta de Deus nem dentro da sua própria casa. Por quê?
Porque a pessoa vive na televisão o dia inteiro, ou no celular o dia inteiro, no futebol, né? Em qualquer outra tranqueira, tá? E aí, às vezes o problema, o caos se estabelece dentro de casa e a pessoa não tem autoridade espiritual nenhuma nem dentro de casa para poder repreender o maligno e tomar posição de dizer assim, esse território aqui é de Deus, é do Espírito Santo, tá? E às vezes tem gente, querido, que vai sem preparo nenhum querer enfrentar o inimigo, enfrentar o diabo, né? Não vai funcionar, não vai funcionar. Pastor, mas eu fui lá e orei no nome de Jesus, fiz até voz de crente, não aconteceu nada. Querido, o diabo não está nem aí pro tom de voz que você usa. Sabe, o diabo corre, querido, quando ele vê o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus na sua vida, porque ele enxerga isso. Tá? Então, querido, nós precisamos revestir do poder de Deus. É por isso que Jesus disse para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E foi lá que aconteceu o avivamento em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, não foi? Tá? Que o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Ele diz assim, ó, está em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E ser-me-eis testemunhas, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1:8. Para quê? Para dizer assim, eu sou ungido, eu sou consagrado, eu tenho dons do Espírito Santo, eu falo línguas estranhas, outros não falam. Não é para isso, querido. A unção de Deus na vida de uma pessoa é uma ferramenta para uma obra, para um trabalho. Tá? É uma arma para tempos de combate. Então ele diz assim, recebereis virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Tá? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, o chamado para ser uma testemunha de Jesus, tá? É para todo crente, não é para pastores e líderes de igreja, tá? Ok? O chamado para ser um reconciliador, alguém que tem o ministério da reconciliação, para trazer pessoas para a presença de Deus, para ser ponte, né, entre uma pessoa perdida e o reino de Deus, é para todas as pessoas. Então essa palavra de Jesus foi destinada a todos os seus discípulos, não apenas aos apóstolos, ok? Ele diz, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder de Deus. Atos 1:8 ele diz, recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Querido, não tem demônio que resista diante de um crente cheio do Espírito Santo. Tá? E quando eu falo crente, por favor, eu estou falando de uma pessoa que aceitou a Jesus de todo o coração, que fez uma aliança com Deus verdadeira, que vive lutando todo dia contra o pecado e se enchendo diariamente do poder do Espírito Santo, da glória de Deus na sua vida. É dessa pessoa que eu estou falando, tá? Eu não estou falando de uma pessoa religiosa que assinou um cartão de membro de uma igreja A, B ou C, que aquilo não serve para nada, tá? Você não pode pegar o cartãozinho de membro, a carteirinha de membro sua da sua igreja, ou a carta de recomendação do seu pastor, tá? E chegar no demônio e dizer assim, eu te expulso em nome da carta que eu recebi do pastor, tá aqui, ó, tá? Tá aqui a minha carteirinha de crente aqui, diabo, pode ir embora. Isso não existe, queridos, não existe, tá? O que existe é unção de Deus sobre a vida de pessoas que buscam a Deus de todo o coração. Aí, querido, quando você chega, Satanás sabe que ele tem que sair em nome de Jesus. Olha, eu trabalhei por quase 12 anos numa escola, uns 8 anos numa escola, né? Queridos, e as pessoas diziam assim pra mim, né? Diziam assim pra mim, cara, você perdeu. Perdeu o que, amigo? Né? Nossa, você perdeu o barraco de ontem aqui, né? Cara, você nunca tá aqui, os barracos sempre acontecem quando você não tá, né? Quando você tá aqui, sempre tá na paz, né? Nos dias que você não veio, só ia 2 dias pra escola, né? O dia que você não vem, sempre tem os BO do bom aqui, veio os quebra-quebra, sempre acontece quando você não tá, você sempre perde o espetáculo, né? E eu só rio, sabe por quê, querido? Porque todo dia antes de ir pro trabalho, sabe? Antes de colocar o pé pra dentro do portão da escola, eu ia pisando e dizendo em nome de Jesus, todo demônio sai desse lugar. Porque a Bíblia diz que o Senhor me deu a terra que eu pisar como herança. E enquanto eu estiver aqui dentro, o poder de Deus está comigo. Não é por causa de mim, é por causa da glória dele comigo, é por causa da presença dele comigo, é o seu Espírito Santo comigo. E Satanás não vai agir aqui, enquanto aqui estiver. Querido, pode parecer brincadeira, se acredita se quiser, tá? Mas a escola costumava ser um caos em dias que eu não estava lá. E nos dias que eu estava lá, tá? As coisas eram muito tranquilas, as aulas eram uma bênção, né? As coisas super tranquilas, né? Um dia uma professora chegou na porta da sala de aula e ela cochichou lá comigo, é prova. Porque eu estava de pé na frente da sala, porta aberta, eu sempre gostei de dar aula de porta aberta, né? Porque para que todo mundo que passa lá fora veja o que está acontecendo lá dentro, né?
Tem gente que se fecha na sala de aula e dá gritar e xingar os alunos e acha que ninguém está vendo porque a porta está fechada, né? Eu não, deixava a porta aberta mesmo. E eu tinha passado a atividade para os alunos, eu sou professor de inglês, para quem não sabe, né? Estou licenciado agora, mas desde 2000 dando aula aí, muitos anos na frente de sala de aula, né? Mas um dia eu estava lá e a professora chegou, estava de pé, os alunos todos sentados fazendo atividade, e ela olhou, falou assim, é prova. Eu falei, não. Ela olhou para mim assim, assustada, falou assim, o quê? Que mágica é essa? Que mágica, o quê, guria? Ela, cara, eu acabei de sair daqui, era eu que estava aqui antes de você chegar nessa sala. E eles estavam virando a sala, jogando carteira para cima, virado na casqueira, né? Então veja só, ela vem agora e reconhece a sala completamente em ordem, eu quietinho ali na frente da sala à disposição dos alunos, né? E os alunos fazendo atividade em inglês, querido, né? Vamos reveramos, não é a matéria que os alunos mais amam na escola, não é? Tá? Mas queridos, não tem nada a ver. Ela disse assim, na próxima encarnação quero nascer homem, né? Na cabeça dela, ela acha que porque eu era um homem que os alunos me respeitavam. Tem nada a ver com isso, querido. Tem a ver com autoridade espiritual, sabe? Tem a ver com revestimento celestial, tem a ver com ser íntimo do Espírito Santo, ser cheio do poder da glória de Deus, sabe? Porque o diabo não tem poder de agir onde tem um servo, uma serva de Deus ali, reivindicando o território, tá? Reivindicando o território. Então, querido, cada vez que você chegar no seu trabalho, tá? Seja alguém consagrado, não seja alguém que participa da roda dos escarnecedores, da piada suja lá no seu trabalho, tá? Não seja alguém, querido, que flerta com as mulheres do seu trabalho ou com os meninos do seu trabalho, tá? Não seja alguém que espalha fofoca, maledicência e murmuração no seu trabalho, tá? Não seja alguém que entra no comboio lá, no conluio, tá? Para falar mal do patrão e diminuir a autoridade dele, tá? Preste atenção, você é sal da terra e luz do mundo. Porque se você quer viver nesse ambiente que eu citei aqui agora, tá? Esqueça a autoridade espiritual, tá? Esqueça a autoridade espiritual. Ninguém vai te respeitar naquele ambiente, porque você faz parte da mesma panela de sujeira, tá? Agora, esteja lá para ser a diferença que o mundo precisa. Não para ser mais um religioso, querido. Sabe por que as pessoas às vezes elas debocham do evangelho? Porque grande número de pessoas estão aí no dia a dia, vivendo uma vida linda na igreja, cantando, tocando, pregando, mudando até de voz e de roupa, tá? Mas depois do dia a dia, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Uma qualidade de pessoas que parecem muito com crentes na igreja, mas que parecem muito com perdido quando está fora dela, tá? Como que as pessoas vão ser alcançadas? Como se os familiares, tá? Tem gente que está aí, o pastor, olha para minha família ser salva, mas você é um exemplo para sua família. Eles reconhecem em você uma transformação de vida. Eles reconhecem a autoridade espiritual na sua vida. Eles têm que reconhecer, queridos. Eles podem não concordar com você, mas eles precisam olhar para você e dizer, essa pessoa mudou desde que está vivendo ao lado de Jesus. Porque senão, queridos, vai ter um batalhão de gente orando pela sua família. Mas eles olham para ser crente igual fulano, Deus o livre. Então eu estava um dia lá em Curitiba, eu morava em Curitiba ainda, indo para o trabalho de ônibus, o chamado Ligeirinho Bairro Novo. Tinha acabado de sair da igreja, tinha oração de madrugada na igreja, saía da igreja diretamente para o tubo lá pegar o ônibus e ir para trabalhar. Tá? E eu de pé ali no ônibus lotado de manhã, escutando duas mulheres, que, às vezes você escuta conversas dos outros nos ônibus, né? Tão perto que você está das pessoas, e eu estava ali escutando duas mulheres conversando, e eu escutei uma frase muito nitidamente, para ser crente, igual aquela minha vizinha, fulano de tal, e ela começou ali a acabar com a raça da crente. Tá? Ela, Deus, eu prefiro ir para o inferno para ser crente desse jeito. Olha aquele que dê serviço ao reino de Deus e ao evangelho, uma pessoa dessa está fazendo. Então veja só, pode parecer para você que eu esteja fugindo do tema, mas o que eu quero dizer para você é, se você não ora, se você não se consagra a Deus, se você não se afasta do pecado, não se enche da palavra, não é um adorador de verdade, e você não tem uma disciplina de jejum, não vai haver autoridade espiritual na sua vida, nem dentro de casa, para mandar o diabo embora do seu casamento, para mandar o diabo embora do relacionamento familiar, das finanças, da saúde ou qualquer coisa. Não vai haver. Então, eu queria desejar de todo o meu coração, querido, que você seja alguém que tem uma aliança profunda com Deus, mas não seja um cristão só de nome. O mundo está cheio de cristãos de nome, querido, e o diabo não tem medo do nome de cristão. Aliás, o diabo está mais interessado que você fique na igreja, dando mau testemunho e sendo um crente fraco, do que você esteja no mundo, porque lá no mundo todo mundo vai dizer, aquele é do mundo, né? Que não dá bola, que aquele é do mundo mesmo, tá?
Mas na igreja, você na igreja e vivendo uma vida toda fria, né, gelada, espiritualmente falando, e às vezes torta, né, pior ainda, tá? Ele prefere você torto na igreja do que perdido no mundo. Sabe por quê? Porque torto você nem vai para o céu, porque está no pecado, né? Vive no pecado, e ainda é um mau testemunho que vai impedir outras pessoas de se achegarem à salvação. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Tá? Vale para todos nós, vale para todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus sabe que eu não sou, querido. E eu sei quem eu sou das minhas fraquezas, sei das minhas limitações. Tá? Eu tenho muita coisa para crescer e melhorar em Deus, né? Tá? Mas eu morri para o mundo, decidi viver para Deus. E como diz Paulo, a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. E quando eu tropeço, me levanto, peço perdão e sigo em frente, em nome de Jesus. Mas eu não estou na lama, não estou rolando na lama. Porque tem cristão que está rolando na lama do pecado. E aí vai no final de semana na igreja, participa da ceia e acha que está tudo resolvido. Está garantido mais um mês, até a próxima ceia. Para com isso, querido. Deus conta conosco para sermos a revolução que esse mundo precisa. A resposta que esse mundo precisa. Lá em Romanos diz que até a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Tá? Quando eu falei de Almolonga, do avivamento de Almolonga, né? Que as igrejas da cidade começaram a orar. Tá? E Deus fez algo tão extraordinário, querido, que quase todo boteco de Almolonga virou igreja. Lá em Almolonga tem igreja colada uma com a outra, uma do lado da outra e duas na frente. Tá? Os presídios de Almolonga hoje são museus, são escolas, são ambientes turísticos, porque não tem mais nenhum presídio lá. Por quê? Porque a criminalidade praticamente sumiu da cidade. Por quê? Por causa da oração de um povo, do jejum, do clamor, da unidade da igreja, de pessoas chamando a redenção de Deus sobre a terra. A terra que não produzia mais nada voltou a produzir. E é interessante isso, né? Eu estava ouvindo esse homem, o apóstolo Mariano, dando testemunho. Aqui em Curitiba eu participei, né? Lá em Curitiba, né? Eu moro em Mafra, Santa Catarina, mas a 100 quilômetros de Curitiba, é perto aqui, né? Estava participando de uma conferência de oração e ele estava dando testemunho que ele foi convidado para ir numa ilha lá perto do lugar deles lá, tá? Que o povo estava vivendo extrema miséria. A miséria era tão grande, querido, quando ele chegou lá, que as moças e rapazes andavam seminus. As moças não usavam blusa, não usavam sutiãs, os rapazes andavam só de calção. Era assim, tão nível da pobreza, tá? Era um lugar que era essencialmente vivia da pesca, mas não tinha mais peixe. Os rios não tinham mais peixe, não tinha mais vida no rio. Tá? Era uma água cinza, estranha, complicada, né? No mar, na região lá. E uma pobreza, uma miséria extrema. E eu me lembro que o apóstolo Mariano foi convidado para ir para lá. Pensa num homem cheio de Espírito Santo, né? E eles fizeram muitos atos proféticos lá e oraram com aquela comunidade, conclamou aquela comunidade a oração profunda, tá? E ali eles foram com um barco para uma certa altura lá do mar ou do rio, sei lá como que era a história, e eles fizeram um ato profético e jogaram sal na água enquanto estavam orando, né? E bem no local onde eles jogavam sal, a água a partir daquele lugar onde o sal caía ia se tornando límpida, transparente, e como que alevinos, peixinhos, né, em nuvens iam aparecendo no lugar. Você não é obrigado a acreditar nessas coisas, não estou aqui pedindo para você acreditar, tá bom? Eu creio. Né? Quem crê, vive milagre, viu? Quem não crê, vive a mesmice, tá bom? Agora veja só, e ele foi lá, fez aquela conferência, fez aquele tempo lá com aquele povo e foi embora. Um dia ele estava lá na igreja, na sua cidade, Almolonga, ele estava lá no seu escritório na igreja, né? Uma igreja muito grande, a igreja deles lá, tá? E o que acontece? Tá? Ele recebe um anúncio, né? Alguém chega lá e diz assim: pastor, tem um grupo de rapazes e moças aí que querem falar com o senhor, né? Vieram de outro lugar aí longe, né? Diz que conhece o senhor, quer falar com o senhor, tá? E esses rapazes entraram, tá? Bem vestidos, tá? Muito bem vestidos, com roupas muito boas. Diz que as moças estavam até se desequilibrando um pouco ainda no salto, porque não sabia andar de sapato, de calçado, tá? E eles traziam uma caixa térmica enorme na mão e apresentaram, colocaram diante do pastor lá no seu escritório, tá? E falou assim: quem são vocês? O pastor não lembra da gente? Falou: não, nunca os vi. Sim, o senhor nos viu. Nós somos aqueles rapazes e moças que andavam seminus naquela ilha que o senhor foi orar. Ele falou assim: não reconheceria vocês de jeito nenhum pelo aspecto lindo daquelas pessoas e das roupas boas, né, e tudo mais. E eles abriram aquela caixa térmica,
tá? E tinha peixes de tamanhos assim, que não dava para acreditar, uma abundância, uma abundância, uma abundância. E aí ele dizendo assim, depois que o apóstolo foi lá e fez aquele ato profético, e nós nos envolvemos com a oração e o jejum de forma poderosa, tá? A nossa comunidade foi transformada, lá tem abundância, lá tem riqueza, lá tem a natureza voltou, né, a ser próspera e abundante. Então, queridos, isso é resposta do quê? Romanos. O texto dizendo que os filhos, até a natureza geme aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Sabe, querido? Você e eu temos o poder de Deus habitando em nós, mas nós não sabemos. Tá? Mas só pode ser acessado pela oração, pelo jejum, pela vida da palavra, por uma vida cristã de busca profunda em Deus. Tá? Eu não gostaria que você fosse uma pessoa rasa. Tá? Deus o livre de a gente ser pessoas rasas que não faz diferença nenhuma no mundo. Jesus nos chamou para ser o sal da terra, a luz do mundo. Ele diz, se o sal se tornar insosso, como é que vai salgar? Né? Nada mais presta a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Tá? Então, querido, em nome de Jesus, que você entenda quem você é filho de Deus, você tem autoridade celestial sobre você, mas só vai poder exercê-la quando você for para a presença de Deus para buscá-lo de todo o coração. Isso envolve a palavra de Deus, isso envolve a oração, isso envolve o jejum. Em nome de Jesus, busque o jejum como uma disciplina para a sua vida, tá? Se torne um homem ou uma mulher de jejum e oração e palavra, que você vai ver a sua casa transformada, seus filhos prosperando, seu casamento abençoado, a sua vida financeira revolucionada, e todos aqueles que estão ao seu redor vão ser afetados de forma poderosa por causa do poder de Deus que habita em você. Isso não é um privilégio de poucos, é algo que Deus quer que todos participem, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu acabei de voltar de uma reunião, até cheguei atrasado aqui, né? Marquei para as 8 hoje a live, cheguei às 8h15, tá? Ali com os pastores, né? Estávamos em 10 pessoas ali na igreja, né? Perto do número de igrejas evangélicas que tem aqui na cidade, é pequeno o número ainda, mas já é um começo. Nós estamos fazendo o quê? Estamos nos unindo, pastores de diversas denominações. Ali tem comunidades evangélicas pentecostais, ali tem presbiteriano do Brasil, batista, metodista, né? Quadrangular, e aí vai, tá? E é interessante que quando nós nos reunimos, nós somos um povo só, temos um só coração, não sentimos diferença nenhuma pelos outros. É claro que na liturgia de cada culto e de cada igreja separadamente há diferenças, mas a essência que nos une do Evangelho é a mesma. E nós estamos aqui como igreja na cidade, nos levantando e cada dia agregando mais pastores, mais igrejas para um movimento de oração, de jejum, de consagração pela nossa terra, né? Agora no final de julho vamos ter aqui a semana de avivamento, de segunda a sábado, né? Cultos poderosos em unidade de diversas igrejas, reunindo em diversas, cada segunda numa igreja, terça na outra, quarta na outra, daí um dia o pastor prega, o louvor da outra igreja toca, depois e assim por diante, né? Um movimento intenso, grandioso, e o principal objetivo é o quê? Oração e unidade. Orar pela transformação da nossa terra, pela libertação da nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. As diferenças normalmente são questões de gostos, né? Poucas vezes é questão de teologia. A maior parte são uma questão de estilo. Então, querido, nós temos tanto para agregar como igreja na cidade. Orar, clamar a Deus e jejuar em unidade pela transformação do nosso lugar. Para que o nosso lugar tenha paz, tenha saúde, né? Que caia por terra a droga, que caia por terra o abuso sexual, a violência doméstica, que caia por terra a corrupção, que caia por terra todo tipo de nojeira que nós vemos aí do pecado operando. Né? Até a natureza geme, aguardando os filhos de Deus se manifestarem. Imagina então uma cidade, as pessoas nela, se não estão sofrendo, enquanto a igreja está calada, muda, vivendo um cristianismo frio, vazio, né, religioso, tá? Totalmente farisaico. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ó, quero desafiar você, não seja um fariseu dentro da sua casa, apenas alguém, né, uma mulher, um homem que professa uma religião, tá? Os filhos estão na mesma onda, indo na religião, tá? Mas não tem vida com Deus, não tem profundidade em Deus, não tem autoridade espiritual. Pobre de filhos que vivem num lar onde os pais não têm autoridade espiritual, onde não tem envergadura espiritual, não tem uma vida consagrada, uma vida ungida, cheia do Espírito Santo, porque eles vão ser tão religiosos quanto os pais, mas vão viver uma vida medíocre, vazia, pequena e completamente sem graça. Não vão ver o seu propósito na terra. É impossível ver o propósito de Deus para nós na terra sem que a gente esteja cheio do poder de Deus e do Espírito Santo. E oração, palavra
e jejum. É uma fórmula extraordinária que o Senhor Jesus nos ensinou a usar para que nós possamos vencer nessa terra, vencer neste mundo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, veja só, existem diversos tipos de jejum, né? Você vai ver, inclusive, lá no texto deixa eu só voltar aqui um pouquinho, Mateus capítulo 17, do 14 até o 21, você vai ver que tinha um jovem lunático, né? Na verdade, ele era endemoniado, tá? E a Bíblia diz que os pais dele chegaram para Jesus e clamaram: Senhor, nós trouxemos para os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, né? E aí Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o menino para mim, tá? E aí então ele repreende o espírito maligno. Parecia uma doença, mas era um espírito maligno, tá? É por isso que tem muita gente que nunca se cura das enfermidades. Aliás, os médicos nem conseguem um diagnóstico claro, sabe por quê? Porque não é doença física, é um problema espiritual que reflete no físico, né? E aí o que acontece? Jesus então expulsa o demônio desse menino e ele fica são. Depois, no particular, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsá-los? Tá? E Jesus ele vai explicar para os discípulos, né? Lá no verso 20, Mateus capítulo 17, verso 20, tá? Ele diz assim: essa casta de jejum só sai, aliás, casta de jejum, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ele estava dizendo assim para eles, no verso 20, Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, da vossa pouca fé. Então ele está dizendo que uma pessoa que não jejua tem pouca fé. É o próprio Jesus quem está dizendo, querido, tá? Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só que forte que é isso. Ele está dizendo assim: e nada vos será impossível. Mas como que eu posso ter uma fé grande? Tá? Oração, palavra, e Jesus está dizendo aqui também jejum. Verso 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Pela oração e jejum. Tá? Ok? Então, querido, em nome de Jesus, para você não ter medo de expulsar um demônio quando alguém te chamar, jejua, se consagra a Deus, se encha do Espírito Santo. Tá? Jejue não pelas coisas apenas, principalmente jejue pelas pessoas, jejue com propósito, clame revestimento alto, celestial sobre a sua vida, autoridade espiritual sobre a sua vida. Deus quer usar você, mas Ele primeiro precisa que você seja quebrantado diante dEle. E o jejum, querido, é o relacionamento da gente com a gente mesmo, né? Estava falando dos relacionamentos no começo, Mateus capítulo 6, aí diz assim, olha, quando você dá esmola, você está se relacionando com o próximo, quando você ora, você está se relacionando com Deus. Mas quando você jejua, é o confronto de você com a sua própria carne. Tá? É você, o seu relacionamento consigo mesmo, confrontando suas fraquezas, confrontando suas limitações, confrontando a sua própria carne, tá? Subjugando a sua própria vontade debaixo do governo celestial. Para quê? Para ver o poder de Deus se manifestando no meio das suas fraquezas. É Jesus que estava dizendo: tem essa casta de demônio, só se expulsa pela oração e pelo jejum. E tem gente por aí, até pastores, queridos, pregando que o jejum é desnecessário, que é uma questão de fanatismo religioso. Jesus ensinou sobre as esmolas, sobre oração e sobre jejum no mesmo capítulo. Tá? Orar então não é fanatismo. Dar esmola não é fanatismo, mas jejuar é fanatismo? Não, querido, isso é idolatria do ventre. A gente não é capaz de abrir mão de um café da manhã para se consagrar a Deus. É isso que se chama idolatria da comida, idolatria do ventre. Aliás, querido, eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem um ditado aqui, uma brincadeira a gente faz, mas é muito verdade, que às vezes os crentes não bebem, não fumam, não usam droga, mas comem feito uns condenados, não é verdade? Tá? É o mesmo pecado da droga, o mesmo pecado do cigarro, é o mesmo pecado da bebida, tá? do excesso de bebida. Tá? Por quê? Porque destrói o seu próprio corpo. Então tem gente aí arregaçada de hipertensão, de diabetes, colesterol. Sabe por quê? Porque come demais, é guloso, né? A gula toma conta da vida da pessoa. Isso é pecado, isso é pecado. Eu não sou muito fã do R.R. Soares, né? Não da pessoa, né? É um homem de Deus, eu respeito e admiro. Mas o estilo, né, de ministério que eles têm lá na Igreja da Graça, com todo carinho e respeito, pelo amor de Deus, queridos. Não estou aqui para criticar a denominação de ninguém, não fui chamado para isso, tá? Mas assim, não é o meu estilo de igreja, né? É isso só estilo. Não estou dizendo que é de Deus ou que não é de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu sei que o R.R. Soares é um homem de Deus, tenho certeza disso. Agora, ele estava contando o seguinte, que um dia ele foi pregar num determinado lugar
E antes do culto, levaram ele para almoçar na casa de uma irmã, acho que foi lá em Minas, tá? E tinha uma linguiça caseira lá, né? E ele comeu, mas comeu para valer, né? E ultrapassou o limite do bom senso na comida, né? E aí depois chegou na hora do culto, né? Ele foi orar lá para as pessoas e manifestou um demônio numa mulher, tá? E aí ele foi lá para expulsar o demônio, e o demônio falou para ele assim: ah, você tem esse pandu aí cheio de linguiça e vem querer me expulsar. Você acredita nisso, querido? Eu sei que a gente não tem que dar crédito pro diabo, né? Eu sei que a gente não tem que dar crédito pro diabo, ficar acreditando no que ele fala. Mas nesse caso, o pastor teve que ir lá pro cantinho dele, orar, pedir perdão ao Senhor, se arrepender pelo pecado da gula, para poder ter autoridade para voltar lá e expulsar aquele demônio. Tá? Então, gula é pecado. Gula é pecado. E sabe por que tem gente que vive se desculpando e arrumando teologia para justificar que jejum é fanatismo religioso, que é exagero, que é farisaísmo? Sabe o que é? É gente que endeusa o ventre, tá? Como os cretenses, dizia Paulo, né? Cujos deuses são os ventres. Um vive para o ventre, vive para manjar, e manjar pelo ventre, tá? São pessoas que veneram e endeusam a comida. Ah, não sou capaz de ficar sem um café da manhã para se consagrar a Deus em favor dos seus filhos, da sua família, da sua comunidade de irmandade da fé, ou da sua cidade, da sua nação. Tá? Deus o livre, né? Deus nos livre de ser esse tipo de cristão. É um crente que ama se empanturrar da comida, né? Mas que não tem coragem de separar um dia para se consagrar e para jejuar e para passar na presença do Senhor. Que Deus nos ajude a entender isso em nome de Jesus, amém? Uma família sólida, firmada na rocha, com certeza é uma família que jejua. Você precisa ser exemplo de jejum, tá? Para os seus filhos. Jejum não é uma opção, mas é uma condição para uma vida cristã. Jesus disse: quando jejuardes, né? Nós temos que seguir o seu exemplo, tá? Jesus nos ensinou que devemos ter motivações corretas ao jejuar. Se o jejum for para poder aparecer para os outros, não serve para nada, né? Ok? E nós também devemos buscar diante de Deus que Jesus previu que jejuaríamos em tempos de crise. Deveríamos ter uma disciplina de jejuar em todo o tempo, né? Mas que em tempos de crise a gente jejuaria mais. E é por isso que às vezes Deus permite as crises chegarem na nossa vida, tá? Para chamar nossa atenção e cativar a gente de volta para a presença dele, né? E o jejum deveria ser sim um estilo de vida para uma vida cristã vitoriosa. Não tem sido para muita gente, mas deveria ser. Se você quer vencer, querido, em nome de Jesus, discirna. Você precisa da palavra, da oração e do jejum na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida poderosamente. Estamos aqui mais uma vez, né, para adorar a presença de Deus, né, a glória de Deus, receber da presença dele em nome de Jesus. Elvira, de Aracruz, o Espírito Santo, nossa prima, Deus abençoe, querida. Este culto será bênção pura, amém? Glória a Deus, né? Jaque, paz, queridão, Deus abençoe sua vida, sua casa, saudade de você já, viu? Tá? Dr. John, lá de Canoinhas, Deus seja louvado, amém? Tercília Varanelli, Deus abençoe, querida. Obrigado aí pela presença, em nome de Jesus, né? Também o Tenor, seu esposo, está aí conosco. Deus abençoe, Esther Dutra. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bom, né, querido? Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Família Grem, Deus abençoe. Fiel, né? Sempre conosco. Ana Cristina Leite Oliveira, Deus abençoe, viu? Lá do Espírito Santo também. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Sueli Gabardo, minha sogrinha, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Neide Barbato, Jonas Sabino, Graciele de Almeida, minha família amada. Papai, mamãe, mana, lá em Moreira Salles, glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus, aleluia, né? Nice Souza, Deus abençoe, Nice, você, o seu esposo, a sua família querida. Evanir Lopes, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, querida, né? Deve ser lá das bandas de Espírito Santo também, né? Deus abençoe, olha só como estamos alcançando pessoas de longe, né? Com este momento aqui na presença de Deus, glória a Deus, né? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quem mais está por aí com a gente? Deixa eu ver aqui. A Maria Casale, nossa prima, né? Deus abençoe, Maria. Chegou um pouquinho atrasada, mas pegou um bom pedaço ainda, né? Glória a Deus. Christian Ferreira, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia.
Lauriane Ferreira, seja bem-vinda, querido. Deus abençoe. Tiago, Deus abençoe. Baltazar Rampauski passou por aqui também. Rempauski, né? Obrigado pela companhia. Gabriel de Souza, filho do pastor Rodrigo, lá, né? Filho do pastor Rodrigo, Campo do Tenente. Deus abençoe, meu Deus. Quanta gente abençoada aqui. Helenice, Deus abençoe você, Hernani, a sua filhinha. Márcio Sérgio, Deus abençoe, queridão. Glória a Deus pela sua vida. Sônia Aragão, Deus abençoe você também. Aleluia, quanta gente abençoada. Pastor Alcir Matias, da Shalom Belém. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né? Que bênção. Muito bom mesmo, né? Quem eu não vi, querido, que eu não percebi por aqui, por favor, me perdoe, né? Se eu não citei o seu nome, porque às vezes você veio através de uma outra conta do Facebook, alguém compartilhou a nossa live e você chegou aqui, mas eu não vejo o seu nome aqui porque você está assistindo em outra página, tá bom? Deus abençoe sua vida. Marcos Antônio, Deise Murilo, Deus abençoe. E mais, gente do céu, mais 72 comentários aqui. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Ah, Devanir Lopes é mãe da Nice Souza. Ah, maravilha, maravilha. Glória a Deus, seja bem-vinda, Devanir. Deus abençoe, querida. Muito bom mesmo, né? Muito bom. Márcio Albino, obrigado pela companhia, pela presença, né? Tanta gente especial aqui, né? Se você não recebeu o abraço do pastor, por favor, não fica triste não, é porque eu não vi o seu nome aqui, tá bom? Queridos, vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo especial, e agora é a hora de nós exercitarmos a nossa fé, tá? Vamos unir a nossa fé agora, concordar em oração, para que a graça de Deus alcance a sua casa, a sua família, a sua vida, e tudo que você está buscando, desejando em Deus, se manifeste na sua vida de forma extraordinária, em nome de Jesus, amém? Se você quiser escrever o seu pedido, fique à vontade, mesmo que eu não leia, Jesus está vendo e o fato de você digitar é um passo de fé que você está dando, amém? Se você não quer expor-se, não quer se expor, apenas coloque a mão no coração aí onde você está e nós vamos clamar a Deus pela sua vida e pela sua casa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Santo eterno Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por este tempo maravilhoso aqui na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela tua companhia preciosa. Obrigado pela tua inspiração, pela tua revelação que vem sobre nós. Pai, nós não queremos, ó Deus, ficar aqui neste canal sendo uma voz humana ao coração das pessoas, Pai, porque de vozes humanas elas já estão cheias. Pregador tem toda a esquina, Pai. Deus, nesse tempo de lives, ó Pai, são tantas lives, é tanta gente aí falando, Senhor, pregando. Pai, nós não queremos ser mais um, Senhor. Nós queremos ser um canal que traz resposta do céu, Senhor, na vida das pessoas, que traz a voz celestial na vida das pessoas, que traz paz no tempo de crise, Senhor, que traz, ó Deus, esperança no tempo de desespero, que traz o amor do Senhor que elimina o medo, Senhor. Deus, nós queremos declarar, Senhor, que a depressão sai da vida dessa mulher, deste homem agora, em nome de Jesus. Enfermidades do corpo, da alma e do espírito saiam agora em nome de Jesus. Enfermidades na cabeça, enfermidade nos ossos, enfermidade na pele, enfermidades nos nervos, enfermidade nos músculos, enfermidade em qualquer parte do corpo dessa pessoa, sai agora em nome de Jesus. Enfermidade no pulmão, enfermidade nas cordas vocais, na faringe, na laringe, no esôfago, enfermidades no pâncreas, nos rins, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo agora enfermidades no coração, hipertensão, hipo e hipertiroidismo, sai agora em nome de Jesus, caroços nas mamas, saiam agora em nome de Jesus. Todo tipo de tumor, benigno ou maligno, eu repreendo, sai agora da vida deste homem e dessa mulher. Em nome de Jesus, todo problema nos ouvidos, no olfato, no paladar, todo problema na boca, na língua, nos dentes. Em nome de Jesus, todo problema nas unhas, todo problema no cabelo ou na queda de cabelo. Em nome de Jesus eu declaro, seja curado agora, seja curado agora, liberto e liberta, em nome do Senhor Jesus, Pai. E onde tem um coração que se abre agora para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receba este homem, receba esta mulher por filho e por filha, em nome de Jesus, e faz um milagre nessa casa, Senhor. Deus, abre as portas, ó Deus, para a empresa, Senhor. Abre as portas para a família, portas financeiras extraordinárias, Senhor. Abra portas na saúde, Senhor. Abra portas no casamento, Senhor. Abra portas, ó Deus, nos relacionamentos familiares, interpessoais. Deus, em nome de Jesus, Senhor, igrejas que estão representadas aqui, ó Deus, porque seus pastores ou membros de tantas igrejas estão conectados conosco aqui agora.
Pai, que a bênção do Senhor seja sobre todos eles de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos pela nossa nação, clamamos a Ti, ó Deus, pela nossa terra, pelo nosso Brasil, Senhor. Deus, desde o mais alto cargo, Deus, a presidência da República, até a pessoa mais simples da nossa nação, alcança com graça e misericórdia, que aqueles que são perdidos sejam salvos e libertos, ó Pai. Deus, que toda crise, Pai, seja repreendida do nosso meio, Pai. Crise na saúde com essa doença do Covid-19, Pai. A Covid-19, Deus, eu repreendo, Senhor, todo o caos que ela gerou também na economia. Ó Deus, esse espírito maligno de corrupção que aproveita deste ambiente de pandemia para superfaturar. Ó Deus, para fazer, ó Deus, caixa 2 para eleições, ó Pai. Deus, tanto escândalo vindo à luz nesse tempo, tem misericórdia, Pai. Limpa o nosso Brasil disso, Pai. Traga as claras aqueles que estão envolvidos, ó Deus, em todas essas sujeiras, para que sejam expostos e julgados conforme necessário, para que se arrependam, Senhor, e mudem de vida. E, Pai, o nosso país seja livre, Pai, desse câncer, Senhor, que é a corrupção, em nome do Senhor Jesus. Senhor, também, ó Deus, todo o caos político instalado no nosso país, nós repreendemos em nome de Jesus, que venha um tempo do Teu governo, da Tua paz, da Tua libertação sobre nossa terra. Abençoe o mundo, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre nossos pastores amados, Odilon e Sinorá, nossos pastores sênior da Shalom Sede. Ora também pela vida do pastor Lourenço e pastor Inês, nossos discipuladores amados, ó Deus, pastor ADG Mauro e pastora Monique da Shalom Porto Velho, e em nome desses, ó Deus, que lideram a Shalom Global, Deus, eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre todos os pastores da Shalom em todo o mundo, toda a família da Shalom, toda a liderança, cada ovelha preciosa, Senhor, em toda a terra declaramos a bênção do Senhor, Pai, e também todos os teus filhos e filhas espalhados em toda a terra, independente em qual igreja frequentam ou congregam, Senhor, declara a bênção e a glória do Senhor sobre eles. Todo líder que o Senhor chamou, todo sacerdote que o Senhor levantou, Pai, toda igreja que o Senhor abriu, sustenta, Pai, provê, ó Deus, e abençoe e prospera de forma extraordinária, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu reino se expanda, e em toda a terra, Pai, se ouça que há um Deus sobre a terra, que todos venham ouvir o nome de Jesus poderoso sobre a sua vida, e possam se arrepender de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus. Pai, oro por Mafra e por Rio Negro, de forma especial, clamando a Tua paz, ó Deus, sobre nossa terra. Senhor, temos notícia aqui de grandes empresas fechadas, ó Pai, e demitindo em massa, Senhor, seus funcionários. Tem misericórdia do nosso lugar, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Pai, restaura os nossos rios, restaura, Pai, nossos lagos, ó Deus, o ecossistema, Pai, as lavouras, as pastagens, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a noite de cada uma aqui seja de paz, de repouso e de tranquilidade, e que eles possam ter a glória e a presença do Senhor dirigindo e orientando seus passos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua casa. Obrigado, viu, por ter ficado com a gente até aqui, até o final. Você é bênção de Deus, a sua casa é uma bênção, a sua família é uma bênção, tá? Ficar aqui mais de 1 hora, né, na companhia deste pastor falador, né, meu Deus, né, executor, comunicador, fala demais e fala com energia, né, não estou ameaçando ninguém não, né, queridos, é só um jeitão da madeira, viu, eu não consigo falar assim bem calminho, né, eu admiro quem fala assim, mas eu sou todo cheio, né, de energia, né, não que os outros não sejam, só que eu expresso, né, eu tô ligado na 220, na 240 sempre, né, quem me conhece já sabe, mas tem muito amor no coração para repartir com vocês e ter vocês aqui na companhia até o final é muito bom. Sônia Aragão, Nice Souza, Esquadrias Grem, Maria Casari, Elvira Sabino Dias, Tiago José Rosim, Glaciele Almeida, Neide Barbato, né? Dr. John Watsco, eu não sei se a pronúncia é essa do seu nome, querido, mas né? Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, a irmã Andréia, estão fazendo uma obra linda também, assisti o culto, né? Não todo, mas uma boa parte do culto ontem de vocês, e foi uma bênção, viu? Fiquei muito feliz de ver vocês ali louvando e compartilhando a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe mesmo, né? Prospere aí a obra do Senhor, que acontece aí pelas vossas mãos, aí em Canoinhas, em nome de Jesus, amém? Tercira Varanelli, Antenor Ponsati Sanches, obrigado, viu? Por ter ficado aqui até agora. Deus abençoe a vossa vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ó,
Para quem ficou aqui só um pouquinho, um coraçãozinho. Mas quem ficou até o final, um coraçãozão. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração. E até amanhã, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Bom descanso para você.